Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Fala Com Elas, um espaço de escuta, troca e protagonismo feminino. Eu sou Lorena Cardoso e antes de trazer algumas maravilhosas para compartilharem as suas histórias e experiências por aqui, eu decidi contar como que essa ideia surgiu. A história do Fala Com Elas começou unindo três coisas que eu amo: café, polidense e a companhia de uma boa amiga. A Bianca foi uma das amizades mais especiais que o Poli me trouxe, e depois das aulas a gente sempre marcava de tomar um cafezinho para colocar o papo em dia, e em uma dessas conversas nós começamos a falar exatamente sobre a força feminina que existia dentro do polidense, uma força que vai muito além do esporte. Porque muitas mulheres chegam no estúdio buscando uma atividade física, mas acabam tendo encontro com si mesmas, e eu me incluo completamente nisso. Existe algo muito transformador em perceber a potência do nosso próprio corpo. Essa experiência tem um impacto gigantesco na nossa autoconfiança, na nossa autoestima e cria um empoderamento que reverbera não só na gente, mas em todas as mulheres que estão ali. E apesar da leveza que o Poli transmite por conta dos movimentos, da dança e da musicalidade, ele é um esporte extremamente desafiador. Ele exige força, consciência corporal, persistência e, consequentemente, muita tentativa e erro. Então eu posso afirmar, com o mais absoluto conhecimento de causa, que ouvir uma palavra de incentivo de outra mulher naquele momento em que a gente está se sentindo cansada e até frustrada por não conseguir realizar algum movimento faz toda a diferença. E era lindo acompanhar não só a evolução de outras mulheres no esporte em si, mas perceber que com o tempo elas também começavam a se enxergar de outra forma, mais confiantes, mais gentis consigo mesmas, mais conectadas com a própria feminilidade. E eu não falo sobre aquela feminilidade imposta, mas sobre a que nasce quando a gente se sente livre. E esse assunto virou um gancho para que eu e a Bia começássemos a compartilhar algumas histórias pessoais sobre outras situações onde ouvir o incentivo de outra mulher foi crucial para uma virada de chave, de alguma maneira. E depois daquele café eu fiquei pensando muito em tudo isso, e foi aí que nasceu a ideia do podcast, de criar um espaço feito por mulheres, para mulheres, um espaço onde a gente pudesse compartilhar experiências, vulnerabilidades, aprendizados e incentivarmos umas às outras. Então eu lancei essa ideia para a Bia, que abraçou a proposta, e nós fizemos o exercício de brand sprint, desenvolvemos as personas, mas a vida foi acontecendo e a Bia estava no momento mais focado na carreira e decidiu que não ia adiante. Eu também comecei a me organizar para mudar de cidade, então essa ideia ficou guardadinha ali por um bom tempo. Algumas vezes eu pensava em começar, mas eu sempre achava que nunca era o momento certo. Até que no início desse ano, organizando alguns arquivos antigos, eu encontrei a foto do dia em que eu e a Bia fizemos o Brand Sprint, que foi um momento muito gostoso. Nós espalhamos post-its assim por toda a casa para conceber o escopo do Fala Com Elas, e aquilo me lembrou exatamente do porquê que esse projeto era tão importante para mim. Porque ouvir as vozes de outras mulheres não só me ajudou a traçar o meu caminho, como também me resgatou em muitos momentos difíceis. E eu cresci cercada por figuras femininas muito fortes. Maria de Lourdes e Dona Iracema, respectivamente minha mãe e minha avó, foram mulheres que sempre fizeram me sentir muito acolhida na minha inteireza, exatamente do jeito que eu sou. Mas mesmo assim, desde muito nova, eu já sentia um certo desconforto com as expectativas colocadas sobre o papel de ser uma mulher, ou de ser uma menina, né? Porque isso de fato começa muito cedo. Meninos normalmente são incentivados a serem corajosos, independentes, destemidos, e isso naturalmente fortalece a autoconfiança deles. Enquanto isso, as meninas aprendem a serem delicadas, agradáveis, cuidadoras, e muitas vezes elas crescem tendo uma dificuldade maior em expressar as suas vontades e priorizarem a si mesmas. E eu lembro que, quando eu era criança, eu achava as brincadeiras consideradas como de menino muito mais divertidas, porque eu sempre gostei de adrenalina, movimento e aventura, mas eu também ouvia comentários do tipo: ela deveria ter nascido menino, ou então ela deveria ser mais comportada. E hoje eu percebo o quanto foi importante ter minha mãe e minha avó por perto, justamente porque elas nunca limitaram quem eu podia ser. Elas nunca disseram quais brincadeiras me cabiam ou não. Elas só me permitiram ser criança. E conforme a gente cresce, esses desencaixes vão ficando mais complexos. Na minha vida pessoal,
Eu vivi algumas relações onde eu cheguei a me perder de mim, a questionar se tinha alguma coisa de errada com a minha personalidade, com a minha essência, porque nós naturalmente somos colocadas num lugar onde há uma pressão muito grande por complacência, por satisfazer a vontade do nosso parceiro, mesmo que isso signifique nos abandonar no caminho. E quando a gente decide quebrar esse ciclo, o julgamento vem. Já na minha vida profissional, talvez por ter trabalhado durante muitos anos em ambientes e segmentos majoritariamente masculinizados, eu vivi situações de mansplaining, que é quando o homem explica algo para uma mulher subestimando a sua capacidade de compreensão. Já tive minhas competências questionadas, precisei ser validada por outro homem para ganhar uma credibilidade. Também enfrentei disparidades salariais, mesmo tendo o mesmo nível de responsabilidade de outros colegas. E, infelizmente, eu sei que nenhuma dessas experiências são exclusividade minha. O ponto que eu quero trazer aqui é que nascer mulher já nos coloca diante de muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, em cada uma dessas fases da minha vida sempre existiu uma voz feminina me ajudando a continuar. Às vezes essa voz era uma tia, às vezes uma amiga, uma líder que eu admirava, às vezes era até mesmo uma desconhecida, mas sempre existia uma mulher me lembrando da minha força quando eu mesma já tinha esquecido dela. E é exatamente por isso que o Fala Com Elas faz tanto sentido para mim. Porque eu acredito profundamente no poder que existe quando mulheres compartilham as suas histórias de forma honesta. Porque quando uma mulher fala e outra se reconhece, a gente entende que não está sozinha. E, como não existe momento perfeito, cá estou eu, começando essa jornada. E a minha intenção aqui é muito simples, mas não simplista. Criar uma rede de apoio, aprendizado e acolhimento entre nós. E se uma única ouvinte se sentir mais forte, mais acolhida, empoderada ou encorajada de alguma maneira, tudo isso já vai ter valido a pena. E como ninguém faz nada sozinho, eu quero terminar esse breve episódio agradecendo. Primeiramente a Bianca, que me ajudou a criar todo o conceito do podcast. A Mariana Porto, que foi uma das pessoas que mais me incentivou a tirar essa ideia do papel. Ao meu primo Anderson, responsável por toda a identidade visual. A Carol Giro, pelas fotografias maravilhosas para divulgação. Ao querido Dipa, pela criação da vinheta musical. E por último, e não menos importante, a todas as mulheres que cruzaram meu caminho, compartilharam as suas histórias e aceitaram embarcar nessa ideia junto comigo. Vamos falar com elas? Gostou do conteúdo? Siga o Fala Com Elas no Instagram para acompanhar todas as novidades e fortalecer ainda mais essa comunidade. Espero vocês no próximo episódio.